Se você falar assim, eu acho que eu não falo tão bem, eu não tenho uma boa dicção, uma boa oratória, eu vou deixar de fazer, porque as pessoas que eu vejo fazendo, todo mundo sabe falar bem e eu não falo. Você acha que você não é bom o suficiente para poder fazer, mas o Senhor já te capacitou com o que você precisa para poder começar. Como eu disse no vídeo anterior, faz com aquilo que você tem em mãos. Não vá montar um personagem, vou tentar falar dessa forma que eu acho que vai agradar. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra para nossa meditação neste dia, que se encontra no livro de 1 Samuel 17, que vai dizer assim: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. É uma passagem muito conhecida, onde Davi enfrentou o gigante Golias. E quando nós nos deparamos com essa passagem, nós vemos aqui que quando Davi ele teve coragem, ele se dispôs a ir, ele se dispôs a enfrentar aquele gigante que afrontava ali o exército do Deus vivo. Saul então veste Davi com a sua armadura, mas a palavra diz que Davi tentou andar com a armadura, pois nunca havia usado. E Davi não conseguiu, é lógico, Davi e Saul tinham uma diferença de tamanho muito grande. A palavra diz que Saul do ombro para cima sobressaía a todo o arraial. E Davi, a palavra também diz que ele era o mais moço da sua casa e o menor dos seus irmãos. Então, certamente aquela armadura não serviria para ele. Sabe quando você olha para o outro? Eu gravaria se eu falasse bem igual fulano, eu gravaria se eu tivesse um telefone bom. Eu não sei qual tem sido a desculpa que você tem usado para não enfrentar isso. Se Davi ele tivesse olhado para aquela situação onde a armadura de Saul não serviu nele e ele tivesse deixado de ir, ou simplesmente porque Saul falou com ele que ele não poderia lutar contra aquele gigante porque Davi era moço e o gigante era guerreiro desde a sua mocidade, ele teria desistido e não teria vencido. Entende? Então, assim, eu não sei o que tem te afrontado, eu não sei qual tem sido a sua luta, a sua dificuldade, mas você não pode olhar para o outro e falar, eu não vou fazer porque eu não sou igual fulano. Eu não vou fazer porque, eu até gravaria conteúdo, mas eu não tenho um celular bom. Eu também não tenho. Eu uso esse celular aqui para gravar. É um Xiaomi 8 Lite, um dos primeiros que lançou da Xiaomi, e eu tenho ele há mais de 5 anos. Esse aqui que eu estou usando para gravar é o mesmo modelo do celular que eu mostrei. Eu também não tenho. Se eu fosse olhar, eu não tenho um telefone bom, então eu não vou gravar. Você precisa ir com o que você tem. Davi, quando a armadura não serviu para ele, o que ele fez? Ele tirou a armadura e usou aquilo que ele tinha, que é o cajado de pastor, o alforje e a funda. E foi com isso que ele derrotou o gigante filisteu. Se você falar assim, eu acho que eu não falo tão bem, eu não tenho uma boa dicção, uma boa oratória, eu vou deixar de fazer, porque as pessoas que eu vejo fazendo, todo mundo sabe falar bem e eu não falo. Às vezes pela cultura, às vezes pela cidade em que cresceu. Você acha que você não é bom o suficiente para poder fazer, mas o Senhor já te capacitou com o que você precisa para poder começar. Como eu disse no vídeo anterior, faz com aquilo que você tem em mãos. Não vá montar um personagem, vou tentar falar dessa forma que eu acho que vai agradar. Seja autêntico, use aquilo que são as suas ferramentas, é aquilo que o Senhor te deu. Então não olhe para aquilo que você colocou como limitação e use isso como desculpa, use isso como impedimento, não deixe que esse medo venha ser o gigante que paralisa a sua vida. Davi, ele teve coragem de ir, mas ele também perseverou quando as dificuldades vieram e teve a vitória. Mas por quê? Porque ele não desistiu. Eu não tenho ferramentas, não tenho instrumentos, eu queria gravar um vídeo ensinando culinária, que é o que eu sei fazer, mas eu não tenho essas coisas bonitas que as pessoas gravam nos vídeos. Usa o que você tem, seleciona o que você tiver de melhor aí, e conforme você estiver caminhando, as ferramentas elas vão surgindo, você passa na lojinha, acha uma coisinha baratinha, uma colher bonitinha, e compra, sabe? Vai montando aquilo que você precisa, as ideias vão começar a surgir quando você já tiver colocado em prática o que você precisa colocar, e as ferramentas também elas vêm, sabe? Às vezes você tem um sonho dentro do seu coração e você contou para alguém esse sonho e simplesmente uma palavra que a pessoa lançou por conta de como que ela enxerga o mundo, você abraçou aquilo para si e parou de sonhar por causa disso. Mas hoje, através dessa palavra, eu quero te dizer, volte a sonhar. E se é algo que você fazia e deixou de fazer,
porque tem medo da crítica, do que vão falar, do que vão pensar, mas o que o outro pensa, isso diz sobre ele, não sobre mim. Eu não posso mudar o que o outro vai pensar quando vê um vídeo, quando vê algo que eu faço. O que eu posso mudar é a minha reação diante disso. Nós focamos muito na parte final da história, que Davi venceu ali o gigante filisteu, mas e o que ele enfrentou até chegar? Tem uma passagem aqui um pouquinho antes dessa que eu li, que diz o seguinte: o pai de Davi manda que ele vá até o arraial, lá o acampamento, ver como os irmãos estavam e levar algumas coisas para eles, e depois retornar para casa para levar a notícia. Só que aí, quando Davi chega no arraial, é exatamente o momento que o Golias, ele está ali afrontando o exército do Deus vivo, pedindo que eles dê um dos soldados para ir guerrear contra ele, e Davi chega nesse exato momento, e o povo todo temendo aquele gigante, e então Davi escuta um dos soldados do exército de Saul dizer que quem derrotasse aquele gigante iria ter ali a premiação. E Davi, quando ouviu isso, ele foi e perguntou para os soldados, digamos assim, como que é a história. E quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu que ele conversava ali com os soldados, acendeu a ira dele contra Davi. Vou ler aqui, vai dizer assim: ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Você entende que quando você começa, você se posiciona, vai ter gente para falar que é audácia. Todo posicionamento, ele vai ter pessoas que se identificam com aquilo que você se posiciona para poder defender, para poder ensinar, para poder fazer. Só que também vai ter o oposto, vai ter os do contra. Só que quando Davi, ele se depara com essa situação aqui com o irmão dele, sabe o que ele fez? Ele simplesmente virou para o lado e continuou perguntando como é que é a história, me repete de novo. O que o homem que for lá e derrotar o filisteu, o que ele vai receber mesmo? Davi, ele focou no objetivo dele. Ele não deu ouvidos ao próprio irmão. Vocês entendem aqui? Foi o próprio irmão de Davi, não foi ninguém do exército que foi lá falar contra ele, não. Foi o irmão de Davi. Eu conheço a tua presunção. Então, quando você se posicionar para fazer, vão vir esse tipo de comentário, vão vir críticas, mas você precisa continuar focado naquilo que você tinha em mente quando você começou. Você não pode desviar o foco. Você não pode deixar esse gigante do medo te paralisar. Você não pode paralisar por conta das palavras dos outros, da opinião do outro, o que o outro pensa a seu respeito, a respeito daquilo que você faz. Você precisa continuar. Às vezes você sabe algo, você quer passar algo para frente, e você fala: mas ninguém vai gostar disso, pela forma que eu falo, pela forma que eu sou. Faça do seu jeito, do jeito que você sabe fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que você fala assim: mas ninguém vai se agradar, às vezes vai ter gente que vai se identificar exatamente com você pelo jeito que você é, pelo jeito que você fala. Às vezes viu de outras formas e não conseguiu aprender, não conseguiu se identificar, mas o jeito que você fizer vai ser a forma que a pessoa vai se identificar. Então você não pode olhar para o outro e querer ser daquela forma para poder fazer, porque você pensa na sua cabeça que só dá certo desse jeito, você só consegue vencer uma batalha se tiver de armadura. Mas Davi, ele simplesmente deixou de lado aquela armadura e pegou o que ele sabia usar, o que ele sabia manusear no dia a dia dele. E é isso que você precisa exatamente daquilo que você já tem, daquilo que você sabe manusear. Use isso a seu favor. Conforme você estiver fazendo, conforme você estiver caminhando, você vai se aperfeiçoar, você vai melhorar, entende? Então, assim, não deixe que isso seja um gigante hoje para poder te paralisar. Vá com a sua força, vá com a sua fé. O que fez Davi vencer, acima de tudo, da coragem pela presença do Espírito Santo na vida dele, é claro, mas foi que ele confiava no Senhor, a vida que ele levava com Deus. Então tem uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor e confia no Senhor, entende? Entrega o seu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Então tenha fé, confie no Senhor, Ele vai ser contigo para poder te ajudar. Fique com essa palavra, mas não é só uma palavra de, recebi uma palavra de motivação e aí eu fiquei com ela. Não é só isso não. Receba essa palavra nesse dia, mas acima de tudo, coloque em prática o que você precisa colocar. Vença hoje esse gigante do medo, da vergonha, da timidez, daquilo que você mesmo colocou como dificuldade. E o Senhor, Ele vai te abençoar. Amém.